Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o primeiro assunto da apostila 3, da apostila do terceiro bimestre de redação, tá? Então, portanto, quem não tem a apostila ainda, providencia, tá bom? Então, olha só, apostila 3, na página, eu estarei com vocês a partir da página 2, tá? No capítulo 7, porque sim não é resposta, a arte de argumentar. Nessa aula, nós vamos ver algumas características do artigo de opinião. Nós vamos estudar o gênero artigo de opinião. E nós vamos falar sobre conceito, características e estrutura, e este gênero textual, este texto, ele implica em algumas características muito parecidas com as características da dissertação, tá certo? Então vamos lá, o artigo de opinião é o nosso primeiro assunto da apostila, do capítulo 7, da apostila 3. Estou com vocês a partir da página 2, tá certo? Então vamos ver o que é o artigo de opinião. Então vamos lá. O que é o artigo de opinião? O artigo de opinião, ele é um gênero textual, ele é um tipo de texto argumentativo, tá? Onde o articulista, que é quem faz o artigo de opinião, ele vai expor o ponto de vista dele para o assunto que ele está abordando. Por isso que eu falei que o artigo de opinião é muito parecido com as características de uma dissertação, tá certo? Olha só, o artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista, do locutor do texto, do texto acerca de algum assunto relativo socialmente. Relevante, né? Relativo não, relevante socialmente. Então, um artigo de opinião é um texto argumentativo onde o articulista, ele coloca o seu ponto de vista em relação àquele assunto tratado em questão. O artigo de opinião, onde nós podemos encontrar um artigo de opinião? Nós podemos encontrar em rádio, televisão, revistas e jornais. Se vocês tiverem uma oportunidade de abrir um jornal, né, geralmente a gente compra um jornal no domingo, né, para ver o que acontece, enfim. Então, quando vocês abrem o jornal, existe lá a página dos artigos de opiniões, que geralmente são chamados de colunas, né? Então, nesses meios de comunicação é que acontece, é que nós podemos encontrar o artigo de opinião, certo? E o artigo de opinião, ele vai falar do quê? Ele vai falar sobre qualquer assunto, né? Pode ser, o artigo de opinião pode ser escrito sobre qualquer tema, né? Geralmente eles criam uma situação de polêmica, né? Uma certa provocação, tá? E sobre o tema em questão ali que está sendo elaborado, né? Então, olha só. Artigo de opinião é comum encontrar circulando na rádio, TV, nas revistas, nos jornais, temas polêmicos que exigem uma posição por parte dos ouvintes, dos espectadores e dos leitores. Por isso, o autor geralmente apresenta o seu ponto de vista. Então, muito parecido, né, gente, com o texto dissertativo, onde quando defendemos alguma tese, quando defendemos alguma posição, né, da gente, nós colocamos o nosso ponto de vista sobre o texto e em questão através do artigo de opinião. Então, como eu falei, o artigo de opinião, ele pode tratar de qualquer tema, né? Mas os principais temas abordados num artigo de opinião são aqueles que causam polêmicas, tá? Porque esse é o intuito de um artigo de opinião, criar assim uma polêmica ou algo de provocação, né? Então, olha só.
O artigo de opinião pode tratar de temas polêmicos, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade, para fundamentar a tese apresentada. O que nós fazíamos numa dissertação? Nós não apresentávamos a tese, depois nós não criávamos argumentos para defender o nosso ponto de vista em relação àquele determinado assunto. No artigo de opinião é a mesma coisa. As características são bastante próximas, bastante parecidas, né? Como é a linguagem de um artigo de opinião? Bem, a linguagem ela é verbal e escrita. Mas, na verdade, como é que tem que ser isso? Olha, o artigo de opinião, ele atinge vários públicos. Todo mundo tem acesso a jornal, todo mundo pode ler um artigo de opinião. E por o público ser geral, por todos terem acesso a essa fonte de informação, o artigo de opinião, a linguagem tem que ser clara, tem que ser bem clara, tem que ser simples e acessível para todos os tipos de leitores, né? Então, é uma linguagem verbal escrita, de fácil acesso, bem acessível, né? Bem simples, uma linguagem clara e objetiva. Por quê? Porque é para todo tipo de leitor, todo mundo, toda a população lê jornal, né? Então, para que haja um bom entendimento do artigo, tem que ser dessa maneira a linguagem, tá? E como é que são as características de um artigo de opinião? As características de um artigo de opinião é bem próxima, né? É bem parecida com as características de uma dissertação, né? Como eu já falei, o público-alvo é diversificado, né? Então, como é que é o jeitão, né, de um artigo de opinião? O título deve ser atrativo, né? Quando você vai escrever um artigo, quando o articulista ou você vai escrever um artigo de opinião, você tem que colocar um título de maneira que atraia a atenção do leitor, que chame a atenção do leitor, que convide, né? Convidativo, que convide ao leitor ler aí o seu artigo de opinião. Tem que ser criativo, né? Cria-se uma polêmica em cima do determinado assunto com um tom de provocação, porém não desrespeitando, né, aquelas posições aí, as posições alheias ou contrárias a você, né? E uma característica que difere do texto dissertativo é que o artigo de opinião pode ser escrito em primeira pessoa, do singular. Lembra quando nós estudamos nos bimestres passados a dissertação? A dissertação você coloca o seu ponto de vista, porém você não pode usar a primeira pessoa. Já no artigo de opinião você vai colocar o seu ponto de vista e vai poder utilizar-se da primeira pessoa do singular, né? Mas alguns articulistas, eles preferem utilizar a terceira pessoa, mesmo por causa de comprometimento, né? Eles acham mais viável não usar o pronome eu, né? Não usar a primeira pessoa do singular. Então, eles preferem aí a terceira pessoa. Mas isso não impossibilita de escrevermos um artigo de opinião com a primeira pessoa. Tá? Uma das outras características colocadas aí para o artigo de opinião é a linguagem, né? Que eu já falei anteriormente. A linguagem tem que ser clara, objetiva, direta, tá? Para que tudo se torne harmonioso. E outra coisa, diferentemente da dissertação, o artigo de opinião é um texto curto, né? Um texto mais curto. Então, falamos de conceito, falamos das características, agora nós vamos falar da estrutura de um artigo de opinião, que é também bem parecida com a estrutura da dissertação. Então vamos lá, estrutura do artigo de opinião, apresentação do tema, óbvio. Em primeiro lugar, você tem que apresentar o seu tema, aquilo que você vai falar, né? Então aí eu coloquei aqui para vocês a estrutura e do lado para que ela serve.
tá? Então é o assunto a ser discutido, né? Desde o título, que você tem que colocar um título atrativo para chamar a atenção do leitor, né? Então, o primeiro passo para se fazer um artigo de opinião é a apresentação do tema, tá? Depois, num segundo momento, é a apresentação do ponto de vista, né? Então, ele vai colocar lá, o articulista, o ponto de vista dele, a opinião dele sobre aquele determinado assunto que ele vai defender, que não deixa de ser também uma tese, né? Depois que ele fez isso, ele vai argumentar propriamente o artigo, né? O que ele colocou lá para ser defendido. Então, ele vai utilizar-se de argumentos, né? Vocês sabem que argumentar, vocês têm que, na verdade, provar, né? Provar aquilo que você está defendendo. E para você provar alguma coisa que você está defendendo, aquilo tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser verdadeiro. Então, olha, o autor, ele se valia de argumentos de autoridade, de dados estatísticos, né? Para comprovar aquilo que já foi dito anteriormente. E no final, que no caso seria uma conclusão, vamos dizer assim, tá? O que ele faz? Ele retoma o que ele falou inicialmente na apresentação do tema e reafirma os seus argumentos, sejam eles argumentos de defesa, sejam eles críticas, né? Sejam eles de uma maneira argumentos contraditórios, né? Então, a conclusão é nessa linha. Ele retoma o assunto inicial e depois ele reafirma o ponto de vista dele. Com esse conceito, com as características e com a estrutura, nós fechamos de uma maneira geral, né, um apanhado geral, sobre o que é um artigo de opinião. Aí eu procurei lá no dicionário para colocar aqui para vocês, porque é sempre importante um dicionário à mão, né? Eu pesquisei o significado de opinião, tá? Coloquei aqui para vocês, para relembrar o que são argumentos, né? Argumentos é você apresentar fatos, ideias, razões lógicas que comprovem a tese que você está defendendo. Coloquei também a definição de tese, né, para vocês lembrarem aí o que é tese, já estudado anteriormente na aula de dissertação, que é a opinião emitida por alguém, né? Lembrando que o articulista é aquela pessoa, é aquele profissional que escreve os artigos de opinião de um determinado jornal ou de uma determinada revista. E o colunista. O que é um colunista? O colunista é aquela pessoa responsável pelo setor de crônicas, onde são escritos artigos de opinião do determinado jornal ou revista, tá? Um articulista, ele não é colunista, tá? Ele só escreve os artigos. E o colunista, além de ser o responsável pelo setor, ele também pode escrever os artigos de opinião, certo, gente? Então é isso, de uma maneira bem sintetizado, eu passei aí para vocês o que é um artigo de opinião, tá? E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, se vocês não tiverem entendido ou tiver alguma dúvida, nós tiramos as dúvidas na aula online, né, na presencial remota, ou vocês sabem onde me encontrar. Tá bom, gente? Beijo da Pro.